Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo da religião, o mundo religioso, o mundo das crenças, o mundo dos mitos, dos ritos, dos símbolos, né? A crença religiosa. Então nós abordamos aqui no canal, nós falamos sobre o mundo religioso em si, em todas as áreas, em todas as religiões, e a gente vai abordando o que essas religiões ensinam e o que pensam, né, como se comportam, o que isso, qual é o resultado disso na sociedade, no próprio comportamento, na própria mentalidade, em sua psicologia, né, humana e assim sucessivamente. E hoje um tema do cristianismo, no entanto, esse tema ele está dentro de uma das perguntas que se é feito quando você se estuda as religiões ou quando você busca estudar o mundo religioso, que é o que acontece após a morte, né? Toda religião busca trazer essa resposta, né? Afinal de contas, quando nós vamos estudar as religiões, nós giramos em torno de 3 perguntas, né? Normalmente que essas perguntas elas geram ansiedade no ser humano, né? De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da nossa vida e para onde nós iremos após a morte. Dentro dessa temática, quando se volta para o cristianismo, né, ou para a religião cristã, nós temos o inferno como esse local, né, o céu ou o inferno. Hoje nós vamos focar no inferno. E diante disso, né, esse tema é abordado dentro de uma das doutrinas do cristianismo, que é a escatologia. A escatologia que dentro do cristianismo se chama doutrinas das últimas coisas. Então, perguntas que giram em torno aí é se o inferno existe ou quem vai para o inferno, né? Como é o inferno? Como é lá? O que acontece lá, né? E outra coisa, outro ponto é se o inferno é eterno, né? Aí, trazendo a ideia de que se a gente tem uma vida temporal aqui, como é que a gente pode ter uma eternidade no inferno, né? Nesse lugar tão tenebroso, abordado em Hollywood de várias formas diferentes. A base aqui para esse vídeo, eu utilizei algumas bases aqui, né? Como um texto apologético, né? Desvendando o mistério do inferno, o desafio da apologética. Outro texto é explorando versículos bíblicos sobre o inferno. Outro texto vem do próprio Vatican News, né? O inferno não é um lugar, mas um estado da alma. E outro texto é a realidade bíblica do inferno no site A Teologia Brasileira. Então esses foram os textos e um pouquinho do que eu já estudei durante toda a minha vida sobre o inferno. Então nós vamos falar sobre essa realidade, uma realidade bíblica, né? Porque a doutrina ela vai partir da Bíblia para se chegar a alguma conclusão. Toda doutrina que tem uma relação com o cristianismo, ela deve ser pautada na Bíblia, né? Apesar que tem algumas doutrinas aí de algumas igrejas que não tem nenhum sentido biblicamente falando, como uma igreja aí, uma igreja pentecostal que só pode usar o bigode. Isso aí não tem respaldo bíblico em lugar nenhum. Mas é uma interpretação dessa igreja, né, que só pode usar bigode. Se usar a barba não pode, pode bigode. O homem foi feito por Deus, no entanto, e quem criou o homem foi Deus e ele criou imperfeito. A barba é imperfeita, né? Deus não criou, a barba é imperfeita. É uma espécie de pecado, mas não tem uma relação bíblica, ou pelo menos a hermenêutica é uma hermenêutica falha. Então, para nós seguirmos, né, a questão introdutória, o objetivo, né, nosso objetivo aqui é compreender a doutrina bíblica do inferno, né? Nós vamos explorar também algumas perspectivas teológicas referente a isso e discutir qual então é a relevância, né, do inferno na vida cristã, né? O que motivaria esse estudo ou você vir buscar esse conhecimento, a entender a realidade do inferno, né? É crucial para a fé cristã, afinal de contas, você vai ser seu destino, talvez, né? Sim ou não, céu ou inferno. Heaven or Hell, né? É até uma música dos Tauros, caso eu não esteja enganado, ou é do Fruto Sagrado, é uma banda de rock evangélica. E também
levar você à compreensão, né? Porque como é que um Deus tão bom pune as pessoas, coloca elas eternamente no inferno? Isso a gente tem que girar em torno de entender também. Uma das coisas que deve motivar é a questão de entender a justiça de Deus, né? Que nós vamos ver, inclusive, alguns autores, né? Como o C.S. Lewis, John Stott, né? Falando sobre o que eles falam sobre isso aí. Vamos ver na frente. Então vamos desenvolver, começando a entender o seguinte, né? Que esse inferno tem um destino, né? Antes da gente entrar e falar um pouquinho mais, mas esse inferno tem um destino, né? Um fim último, né? Que vai ser no Largo de Fogo, o texto que nós vamos ver aqui também, né? E começar questionando quem vai para o inferno, né? E para quem o inferno é feito, né? Para quem é que o inferno foi feito, né? Vamos começar aqui com um texto que eu vou ler só uma parte final aqui do texto, mas eu recomendo que você leia os versículos antecessores, né? Porque aqui já traz a conclusão, né? Mas nos versículos antecessores ele explica o porquê dessas pessoas terem sido colocadas à esquerda e logo à esquerda. Não estou falando de política, né? À esquerda, tá à esquerda, mas não estou falando de política não aqui. Então, o texto diz assim, Mateus 25, 41, então dirá aos que estiverem à esquerda. Os versículos antecessores dizem o porquê. Eu deixo para você ler como exercício. Apartai-vos de mim, maldito. Já traz aqui uma qualificação dessas pessoas, né? Que passarão por irão para esse lugar, né? Apartai-vos de mim, malditos, né? Já traz a ideia que essas pessoas são malditos. O versículo antecessor explica por quê. Para o fogo eterno. Já traz aqui também um local, uma ideia, né? De situação. Fogo eterno e que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, tá aqui os destinatários de para quem é esse lugar, né? Que seria, primeiro, essas pessoas são classificadas como malditas, né? Essas pessoas irão para um local que é um fogo eterno, então traz a ideia de eternidade, né? E esse local ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O texto seguinte é interessante, Mateus capítulo 20, né? O versículo 14 e 15 diz que esse inferno ele vai ser lançado em um outro local. Veja, Mateus capítulo 20, versículo 14 e 15. Diz assim, e a morte e o inferno, quer dizer, a morte, vai se extinguir a morte, né? A morte e o inferno foram lançados no Largo de Fogo, um local final para o inferno. O lago chama Largo de Fogo. Esta é a segunda morte, né? E aqueles que não for, agora que já traz, lá em cima a gente viu malditos, né? E eu disse que você vai ler os versículos antecessores para entender o porquê. E eu não vou ler porque é um exercício, eu quero despertar a curiosidade em você para você entender. E aqui ele já traz o seguinte, que esse inferno vai ser lançado no Largo de Fogo, o texto de Apocalipse, né, escrito por João, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Logo existe um livro, né? Antes lá malditos, aqui existe um livro e essas pessoas não tinham seu nome escrito lá. Então vai ser lançado também e no Largo de Fogo, né? Lembrando que o inferno, esse local, foi preparado por diabo e seus anjos. No entanto, nós vemos que os malditos vão para lá também e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida foi lançado também no Largo de Fogo. Agora vamos voltar um pouquinho e vamos fazer uma descrição então do inferno, né? E aí vamos a outro texto, né? Ainda estamos usando os textos bíblicos, que é importante, né? Vamos fazer a descrição com base primeiro em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48. E aqui Jesus vai falar do inferno como um lugar onde o fogo nunca vai se apagar. Lá o fogo nunca se apaga, né? E ele vai trazer uma colocação usando para compreensão, né? Ele apresenta de uma forma ali a partir de uma compreensão, traz uma compreensão do homem a partir do corpo humano.
E Jesus ele vai começar dizendo, se tua mão te fizer tropeçar, você deve cortar, né? Cortar a mão. Claro que ele não está falando aqui de forma literal, né? Corta, pois é melhor entrar na vida, e aqui ele não usa a palavra céu, mas usa a palavra vida, mutilado, né? Pelo menos na versão que eu estou usando aqui, talvez outra versão tenha o céu, mas aqui a versão que eu estou usando traz a palavra vida. Mutilado, que possuindo as duas mãos ires para o inferno, onde o fogo, aí aqui ele traz, né? Você ir para o inferno por causa da sua conduta, que ele usa a mão como exemplo, né? A sua mão, né, que faz você tropeçar ou pecar, né? E para o inferno, aí aqui ele traz, onde o fogo que arde jamais arrefece, né? Existe um local onde, então traz essa ideia de onde não uma fornalha, mas essa ideia do fogo ardendo, né? E aí ele complementa dizendo onde naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem. A minha versão aqui, talvez a outra versão seria mais interessante, mas a minha versão aqui diz assim, onde os vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Então é um lugar de tormento, teoricamente, né? Quem morre queimado é uma tortura, é algo terrível. Ainda dando continuidade, trazendo a ilustração do corpo, ele traz ainda o teu pé, né? Primeiro, ele trouxe a mão, agora traz o pé. E ele diz assim, se teu pé te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida aleijado, né? Do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde teu verme, normalmente ele complementa, o final é sempre o mesmo, nessa colocação. Onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível, né? E ainda o versículo 47, né? Eu venho lendo desde o versículo 43, tá? Marcos 9, 43 ao 48. Agora eu estou no 47. Agora ele vai passar para a visão. E ainda se os teus olhos, né? As mãos, aquilo que você faz, os pés, né? Traz essa ideia de caminhar, né? Para onde você está indo, os olhos, o que você está vendo. Essa ideia. E ainda se teus olhos te levar a pecar, né? Conduzir a partir da visão, do que você vê, né? De onde você caminha, o que você faz, a ideia das mãos, né? Se os teus olhos te levar a pecar, arranca-o, né? É melhor entrares. Aí agora aqui ele traz a colocação. Os versículos anteriores traz vida, aqui ele traz a colocação. Se é melhor entrares no reino de Deus. Agora ele traz aqui a conduta para entrar no reino de Deus. Entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos, do que possuindo os dois olhos, seres atirados no inferno. Naquele lugar, os teus vermes devoradores. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem. Os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Novamente, né? E um outro texto é o texto de Lucas, né? Traz um exemplo, apesar que Jesus estava contando uma parábola, né? Mas Jesus usa um exemplo, um outro texto, né, que vai nos trazer, vai colaborar com essa temática, é o texto, como eu falei, que é uma parábola. No entanto, se encontra em Lucas, capítulo 16, né, a partir do versículo 39. E nesse texto, Jesus ele traz aqui o exemplo de dois personagens, né? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ele traz a ideia do rico e o mendigo, né? A minha epígrafe aqui na Almeida atualizada. E ele diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, né, e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Aí ele traz aqui, né? Então traz primeiro, o homem era rico, se vestia bem, vivia de festas, né, e ostentava o que tinha. E ele traz o outro como comparação, né? E havia também certo mendigo
ele traz o nome do mendigo, Lázaro, o rico ele não dá o nome, né? E diz que ele vivia coberto de feridas e ficava deitado ali à porta daquele homem rico, né? E ele desejava ali comer das migalhas que caíam da mesa daquele rico, né? E até os cães vinham lamber as suas feridas, né? O versículo 22 diz que os dois morrem, e aí traz aqui o versículo 23. No inferno já traz aí o rico. O rico está lá no inferno e o texto diz que nesse inferno, né? Ali ele se encontrava em tormento. Então um lugar, já temos a ideia de um lugar. Lembrando que anteriormente nós falamos que o destino final é o Largo de Fogo, onde o inferno será lançado, usando o texto de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia para você que não é cristão, né? Mas chegou até aqui. E aí, ali ele está em tormento e há uma divisória do local, né? Após a morte, porque ele vai ver, né? De longe lá, ele olha e vê Abraão e Lázaro, o mendigo que estava lá, e ele reconhece o mendigo porque ficava ali na porta dele, e ele vai pedir, vai clamar por intercessão, vai clamar para que Lázaro molhe a ponta do dedo ali, ele refresca a língua, né? E aqui também traz uma ideia do destino de quem vai para esse lugar, né? Porque Abraão diz, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormento, né? Então era um local, aqui nessa parábola, dividido em dois espaços, onde um conseguia ver o outro, porém é um local onde um sofria e o outro não, né? Que é aqui o que o texto traz. E a condição aqui para ele ter ido para lá, né? Diz assim, e no caso ele já disse, né? Você recebeu tudo de bom lá, agora o versículo 20, lembra que você recebeu os seus bens durante a sua vida, Lázaro só teve males, agora porém está consolado aqui enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, né? Então veja que esse local lá, o inferno, o local onde o rico estava sofrendo, existia um abismo que fazia essa divisão para o outro lado, onde Lázaro estava recebendo os louros, né? De modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então não havia como mudar de locais, né? De um ir para um lado e um para o outro. Então ele vai clamar, né? A ideia de reencarnação, né? Ele disse, pai, peça então que mande Lázaro. Ele queria que Lázaro fosse até lá e avisasse a família paterna. Ele tinha 5 irmãos, ele diz, eu tenho 5 irmãos, manda ele lá para aquele lá testemunha, a fim de que eles também não venham para cá, para este lugar de tormento. Abraão respondeu assim, eles têm Moisés, no caso Moisés um representante da lei, os profetas, né, aqueles que recebiam os oráculos de Deus e transmitiam ao povo. E ele insiste, não, para Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, ele não se arrepender, se alguém voltar, né, eles irão se arrepender. E Abraão responde, se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem, no caso, a lei e os profetas, os oráculos de Deus e o que Deus ordenou como comportamento, a representação desses dois personagens, né? Aí ele diz, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, eles também não vão crer, não vão acreditar. Então, nós temos esses dois textos aqui que traz uma ilustração. Então, nós já tivemos um panorama mais ou menos do lugar, quem vai para o lugar. Nesse caso aqui, esse rico aqui viveu uma vida desordenada, né? E foi negligente com a lei e os profetas, já que Abraão faz lembrança a ele que os irmãos dele têm a lei e o profeta, e aí eles precisam ouvir, né? E no caso, então, o rico não teria ouvido a lei e os profetas, mas viveu de acordo consigo mesmo. Até o próprio Jesus, ele disse que se alguém quiser ir após ele, deve negar a si mesmo, né? E depois o seguir. Tendo dito isso, eu acho que cabe aqui algumas autoridades ou alguns representantes da teologia de renome. Começaria aqui por C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele diz o seguinte, fazendo uma descrição sobre o inferno. O inferno é a maior demonstração do respeito de Deus pela liberdade humana. Então o inferno
é uma expressão de que Deus respeita a sua liberdade e a sua decisão de viver uma vida desordenada, como nós trouxemos o exemplo do rico no livro no Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que não é sinótipo, os 3 primeiros sinótipos, né? Outro autor bem que merece ser destacado, bem renomado dentro do meio cristão, da teologia cristã, é o John Stott. E ele diz assim: o inferno é a separação final, então é onde é separado, né? É uma separação que não tem volta, né? Irrevogável de Deus, que é a fonte de toda vida e alegria. Então você se aparta de Deus eternamente e John Stott diz que ele é o autor, né? Ele é a fonte, né, da vida, é a fonte da alegria. Você automaticamente vira as costas para a vida e para a alegria, para o próprio Deus, né? E isso é irrevogável, não tem volta, é para sempre. Por que não deixar de citar aqui, né, para a gente entrar nos debates teológicos com referência a essa temática, de Santo Agostinho de Hipona, como a maioria das pessoas o conhecem, né? E Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: o inferno é a justiça de Deus em ação. Tá aí, Deus está sendo justo, né? Com você, inclusive se for para o inferno, você decidiu ir para lá, né? Então Deus, ele está sendo justo, está só te dando aquilo que você desejou, que você buscou, que você negligenciou, poderíamos dizer. Dentro dos debates teológicos, nós temos algumas compreensões com referência ao inferno ou não inferno, poderíamos dizer assim. E eu quero começar aqui com uma visão que se chama universalismo. Eu acho que eu já gravei até um vídeo, vai estar sobre doutrinas bíblicas, doutrina teológica, deve ter uma playlist sobre isso aí. E é a ideia do universalismo, né? E eu quero aqui trazer um autor, que é o Robert Bell, né? E ele argumenta o seguinte, né? Que um Deus amoroso não condenaria ninguém ao inferno. A ideia do universalismo, então, defende que todo mundo, eventualmente, será reconciliado com Deus. Então, logo não existe inferno, que ninguém não vai ser condenado, todo mundo vai ser salvo no final, né? Então, a ideia de universalismo, e Robert Bell traz essa compreensão. Um outro pensamento é com referência a, tipo assim, se eu vivo 80, vamos dizer, eu vivo 20 anos aqui. Como eu posso viver só 20 anos e passar uma eternidade no inferno? Então, os aniquilacionistas, né, o aniquilacionismo, defende que os ímpios eles serão completamente destruídos e, no caso, eles vão deixar de existir, né? Em vez de um sofrimento eterno, né? Vão sofrer por um tempo, mas vão deixar de existir ou vão ser aniquilados, né? E ainda aqui uma visão de um padre católico, né, que traz o inferno como um estado da alma, né? O padre Athos Tuch, né? Ele vê o inferno não como lugar físico, né? Mas, segundo ele, um estado de separação eterna de Deus, mas não como um lugar ali físico. Então, daí a ideia de estado da alma, né? Diante disso, nós precisamos fazer algumas aplicações aqui com referência ao inferno, né? Falamos um pouquinho sobre ele, então vamos fazer algumas aplicações, né? E a primeira aplicação é levar você a uma reflexão pessoal, né? Se você é cristão e acredita nas doutrinas bíblicas, e a doutrina do inferno é uma doutrina bíblica, então, como a gente fez algumas citações aqui e apresentamos um pouquinho o tema usando a Bíblia, né? Não de forma exaustiva, mas apenas descrevendo e tentando tratar também a partir da ciência da religião, não somente da teologia. Então, a primeira reflexão aqui, a primeira aplicação é uma reflexão pessoal, é questionar como você está vivendo, como você tem vivido a sua vida, né? E diante disso, qual tem sido suas escolhas à luz da realidade de que existe um inferno e que você pode ir para lá dependendo da sua conduta, né? E acabar estando na esquerda, à esquerda ali. Eu já disse que você tem que ler a descrição anterior para entender, né? E ser chamado de maldito, né? Sabendo que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Será lançado no lago de fogo, mas você
pode ir para lá. Então, qual tem sido suas escolhas, né? Porque logo, diante dessa reflexão, o ideal é que o cristão ele viva uma vida que agrade a Deus, e isso se distanciando de uma vida pecaminosa. Pecado, transgredir a lei de Deus, errar o alvo, né? Andar em desacordo com aquilo que Deus quer para a humanidade, de acordo com aquilo que ele descreveu, né? Uma outra aplicação é com referência às almas. Se eu tenho um conhecimento que existe um inferno, que as pessoas estão caminhando para lá, estão indo para lá, após a morte, elas decidiram, elas foram condenadas a esses lugares por decisão do seu comportamento e por ter negligenciado o caminho da salvação, que seria Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né? De acordo com o Evangelho de João, né? De acordo com o apóstolo João, né? Em seu Evangelho, que também é o autor de Apocalipse, né? Nós devemos logo anunciar a Jesus, aí dentro dessa reflexão, a importância do evangelismo, que hoje é negligenciado por muitas igrejas. Ou o evangelismo atual é um evangelismo midiático, ou que segue um padrão para um público em específico, como algumas igrejas includentes, né? Que aí usa de estratégia para alcançar certo público, onde a igreja teoricamente deveria ser uma igreja múltipla, uma única igreja que abarca todo mundo, né? Assim como a Arca de Noé, que abarcou todos os animais, a igreja também deveria abarcar todas as pessoas, idoso, velho, criança, né? Idosos, né? Velhos não idosos, mas para ficar uma coisa mais correta. Então, tipo, a importância desse evangelismo, já que muitos caminham para o inferno, né? E dessa forma estão morrendo sem conhecer Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então, logo, eles precisam ter consciência de que a única esperança para que eles sejam salvos e entrem na arca é Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O terceiro ponto, a terceira aplicação para a gente fazer a conclusão do vídeo é com relação à vida em comunidade, né? Então, diante disso, né, um cristão é igual como uma presa. Se essa presa ela tá sozinha, tá fora do bando, né? Logo ela vai ser atacada, né? Aquela ideia do leão atacando. Mas se ela tá ali dentro do rebanho, né? Protegido ali pelos os outros animais, estão todos ali juntos, eles se tornam mais fortes. Da mesma forma é a ideia da vida em comunidade, né? Um cristão não pode viver desigrejado. Tem até um vídeo aí sobre os desigrejados. Então, depois você dá uma olhada, né? Eu falei um pouquinho sobre isso. Então, a igreja é um ambiente, né? Um ambiente mútuo, né? Onde os irmãos ajudam uns aos outros, né? Tanto a permanecerem firmes na fé, como ajudar em momentos de dificuldades, conduzindo até mesmo financeiramente, né? É o correto, financeiramente, para que essas pessoas possam ter condições de sair muitas vezes de situações adversas com o apoio da igreja. Diante de tudo isso, a gente vai concluir. Vamos fazer a conclusão. Eu já dei as fontes, né? Já dei as fontes para vocês de onde eu tirei, né? Onde eu preparei o estudo e algumas coisas que eu também já tinha estudado. A conclusão é o seguinte, né? Primeira coisa que, de acordo, vamos resumir da seguinte forma: esse ensinamento, né, essa doutrina, né, do inferno, ela é biblicamente, com base na Bíblia, é uma doutrina real, e dessa forma o cristão precisa viver uma vida que se livre de ir para esse lugar. E essa conduta, primeiro, é recebendo os méritos de Cristo e perseverando até o fim, porque só será salvo aqueles que perseverarem até o fim. Isso implica em suas obras, não em obras que vão promover justiça própria, porque você é justificado através dos méritos de Cristo. Mas, por ter aceitado Jesus como Salvador, logo você tem comportamentos que condiz que você é um verdadeiro cristão, né? Então, dentro dessa conclusão, esse é o resumo, e eu traria aqui a questão da oração. Então, o cristão, ele precisa pedir a Deus sabedoria, como também
coragem, né, para viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, né, e logo compartilhar a mensagem do evangelho a outras pessoas, né. Então a oração, essa comunhão com Deus é o que vai dar continuidade na eternidade a uma vida contínua diante de Deus. Logo, o inferno é uma separação, como nós vimos, do homem para com Deus por toda a eternidade, um local que, de acordo aqui com as escrituras, é um local de sofrimento, né? É um local onde o cristão vai sofrer eternamente também. O texto, nós vimos que esse sofrimento é eterno, não se extingue. E a resposta para talvez, mas como? Se eu só vivi 20 anos, por exemplo, como é que eu vou sofrer a eternidade? Porque você viveu 20 anos pecando contra um Deus que é eterno. Logo, a separação desse Deus também se dá por toda a eternidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like. Na playlist Escatologia existem outros vídeos também, do qual eu abordei várias temáticas voltado para a escatologia, doutrina das últimas coisas, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, acione o sininho para que quando for postado um vídeo novo você tenha acesso em primeira mão. É isso e até o próximo vídeo.